Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida bem comum entre os escritores iniciantes, que é o que escrever primeiro, por qual gênero literário começar. Uma dúvida bem comum entre os escritores iniciantes na hora de escrever o primeiro livro é saber em qual gênero literário que irá classificar a sua narrativa de ficção. Será um conto, uma novela ou um romance? Algumas vezes, a resposta dada a esse questionamento associa os livros que estão escrevendo a um romance. Porém, nem sempre essa afirmativa pode ser tomada como verdadeira. Isso acontece em função de algumas peculiaridades na hora de estruturar esses três gêneros literários em textos do tipo narrativo. Como se sabe, as narrativas de ficção têm como intuito contar uma história, e para que um texto seja considerado narrativo, ele precisa conter em sua estrutura alguns elementos que são considerados essenciais, que são personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Desses cinco, o enredo, também chamado de trama ou intriga, é a história que narra uma sucessão de acontecimentos. O enredo é o resultado da ação dos personagens. É a sucessão de fatos, aventuras, peripécias ou conflitos. É importante observar que é o enredo que organiza e seleciona os acontecimentos que dão origem à história, com início, meio e fim. Ele divide essa estrutura básica em 4 partes ou momentos específicos das narrativas de ficção. Assim, quando falamos de estrutura da narrativa de ficção, na verdade estamos falando de um desses elementos essenciais que funciona como se fosse um esqueleto, uma base para a narrativa, ou seja, estamos falando da estrutura do enredo, que divide a história não mais simplesmente em começo, meio e fim, mas em 4 partes ou grandes momentos, que são situação inicial, onde são apresentados os personagens e dadas as primeiras noções sobre o cenário, complicação, que é a história em movimento, onde aparecem os obstáculos que os personagens vão enfrentar, clímax, que é o ponto alto de maior tensão do enredo, e desfecho, onde se dá a solução dos conflitos. No esforço didático, podemos dizer que a estrutura clássica do enredo para o conto, a novela e o romance é a mesma, embora nem sempre ela seja apresentada assim de forma fechada, apresentando todos esses momentos ou exatamente nessa sequência. Há contos que possuem estruturas de narrativas um pouco diferentes, tais como os contos de fadas e as fábulas, que acrescentam outros momentos, por exemplo, a moral da história. Ou mesmo o romance aberto, que não tem esses limites entre os momentos do enredo bem definidos. Mas isso é assunto para outros vídeos. Na maioria das vezes, os contos, novelas e romances possuem a mesma estrutura clássica, apresentando os 4 momentos do enredo. Conforme podemos ver na figura que traça um paralelo entre os gêneros narrativos e a estruturação clássica do enredo. O conto é uma história curta e emocionante com um final que surpreende os leitores. No conto há um só drama, um só conflito. Essa preferência pela concisão e a concentração dos efeitos torna o conto uma narrativa curta. E uma característica importante é que o conto pode terminar justamente no clímax. A novela é maior que o conto e menor que o romance. Tem núcleos de personagens que acompanham a trajetória do protagonista e é caracterizada por cortes de expectativas ao final dos capítulos que prendem a atenção dos leitores, tendo como função social o entretenimento. No caso da novela, a situação inicial é apresentada de forma sucinta e é comum que o clímax e o desfecho sejam coincidentes. O romance
é uma descrição longa de ações e sentimentos de personagens fictícios ou adaptados da vida real. O romance não é simplesmente uma história de amor com final feliz ou triste, mas pode ser histórico, policial, futurista e assim por diante. Ele envolve várias tramas, é um texto ficcional com um núcleo principal, mas não único, por isso tão cheio de personagens e detalhes, onde o autor explora com profundidade os personagens principais, fazendo-os colidir em tramas, complicações e desfechos coerentes com a proposta da obra. O romance possui sua estrutura bem organizada, dividida nos 4 grandes momentos do enredo, e o clímax aparece em algum ponto antes do final. Com relação ao tamanho, o conto é limitado e não há espaço para explorar as histórias de vários personagens ou mostrar como os personagens principais reagem em diferentes ambientes e situações. O escritor ou escritora deve estabelecer uma linha de história e não se desviar da mesma. Se começar a ampliar a trama de sua história, estará escrevendo uma novela ou romance, que são narrativas mais bem elaboradas. O escritor Julio Cortázar utiliza uma metáfora relacionada à luta de boxe para diferenciar o conto do romance. Diz ele, enquanto no romance se ganha por pontos, nos contos isso acontece por nocaute, ou seja, o conto é rápido e conciso, e o romance algo mais alongado. Uma dica valiosa para os escritores iniciantes é a de começar pequeno. Talvez seja interessante iniciar os trabalhos de escrita com um livro curto, pois a simples ideia de escrever um romance de 500 páginas pode ser paralisante. Em vez disso, escreva um livro de contos ou mesmo uma pequena novela e vá evoluindo até chegar a uma narrativa mais longa. A título de exemplo de como caminhar aos poucos, o escritor peruano Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura de 2010, iniciou sua carreira de escritor com uma coletânea de contos chamado de Os Chefes, e depois se tornou um grande romancista. O primeiro trabalho literário de Fernando Sabino também foi um conto. Uma Ameaça de Morte foi um conto policial publicado numa revista da Polícia Mineira. Lima Barreto, autor do romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, também escreveu vários contos, dentre eles O Homem que Sabia Javanês, com pouco mais de 10 páginas. Aliás, utilizar o número de páginas como parâmetro para definir o gênero literário da sua narrativa de ficção nem sempre é muito eficiente, em especial no que tange aos limites entre contos e novelas. Um exemplo de livro clássico que deixa clara a dificuldade de estabelecer um limite preciso entre os dois é o do livro O Alienista, de Machado de Assis, bastante apreciado entre o público jovem, que ora é classificado como um conto mais extenso, ora como uma novela. Então, saber antecipadamente a quantidade de páginas que terá o seu livro de ficção não deveria ser uma preocupação dos escritores iniciantes. Tampouco saber se será um conto, uma novela ou um romance. É preferível que comecem a escrever utilizando uma estruturação de enredo mais simples, para ir evoluindo aos poucos. É bem possível que comecem a escrever uma história que imagina ser um conto e, ao ampliar a trama e determinar melhor o espaço e o tempo em que se passam os acontecimentos, venham a descobrir que, na verdade, estão escrevendo uma narrativa de ficção mais complexa. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilhe. Até a próxima. Tchau!